Muito bem, então agora, corrigindo, arrumando tudo aqui da nossa aula, eu estou falando da tipicidade conglobante de Zaffaroni. E agora é hora de trazer um exemplo do que seria essa antinormatividade, essa conduta que deve ser contrária ao ordenamento jurídico como um todo, né? Onde a tipicidade penal seria a tipicidade legal, mais a tipicidade conglobante. Amigos, Zaffaroni traz um exemplo na obra dele assim, ó. Chega até um juiz um caso de um oficial de justiça que cumpriu a ordem de um outro juiz para penhorar obras de arte em virtude de um crédito que uma pessoa obteve, certo? O que acontece nessa situação, tá? Estamos discutindo aqui o comportamento do meirinho, o comportamento desse oficial de justiça que realizou a penhora. Senhores, para o direito penal atual, a nossa tipicidade clássica, que não é a conglobante, é a tipicidade legal, né? Formal mais material apenas. O fato é típico, ou seja, o oficial de justiça subtrair coisa alheia móvel, mas ela seria lícita. Por que lícita? Porque ele estaria agindo naquilo que a gente chama de estrito cumprimento de dever legal. Ou seja, esse comportamento do oficial de justiça não é crime. Não é crime. Pela nossa tipicidade brasileira não é crime. Mas o fato é típico, porque tem tipicidade. Mas, para a tipicidade conglobante de Zaffaroni, não. Ele discorda. Por quê? Porque esses casos de excludentes de licitude, tá? Eles precisam ser justificantes. Ora, que elemento, que pressuposto criminal, que circunstância de crime é justificada no comportamento de um oficial de justiça que penhora bens? Como é que pode uma conduta ser contrária ao ordenamento jurídico e ao mesmo tempo ser a favor do ordenamento jurídico? Entendem o raciocínio do Zaffaroni? Ou seja, o fato para o Brasil tem tipicidade, então ele é contrário ao ordenamento jurídico. Só que se ele é uma excludente de licitude, ele seria também a favor do ordenamento jurídico. Isso aí, na verdade, é o quê? Isso é uma relação suicida. Então, meus amigos, casos como o estrito cumprimento de dever legal e, por exemplo, também o exercício regular de direito, eles deixam, olhem só que legal, eles deixam de ser excludentes de ilicitude e passam a ser excludentes de tipicidade, porque vai eliminar aqui a tipicidade conglobante, vai eliminar a tipicidade penal, vai eliminar o fato típico, vai eliminar o crime. Então, cuidem, por exemplo, uma questão de prova que venha dizer assim, ó, por exemplo, o estrito cumprimento de dever legal, por exemplo, o policial que prende em flagrante não comete crime em virtude do fato ser atípico ou do fato ser lícito? A resposta é depende. Para a teoria brasileira, a conduta é típica, mas lícita, porque esse policial agiu no estrito cumprimento de dever legal. Se a questão pergunta envolvendo a tipicidade conglobante, ou seja, que engloba essa contrariedade ao ordenamento jurídico, aí, amigos, nós vamos ter uma conduta atípica, porque vai ser uma excludente de tipicidade, certo? Muito bem. Eliminamos, então, as teorias dos elementos negativos do tipo, a tipicidade conglobante. Agora a gente passa
a falar sobre um ponto importantíssimo da tipicidade, extremamente importante, que já caiu muito em prova, que é aquilo que nós chamamos de adequação típica. O que é a adequação típica? Tenho coisas importantíssimas a falar sobre isso. Importantíssimas. Até porque eu tenho que falar sobre isso e falar sobre a teoria do tipo, né? Para fechar a tipicidade como um todo. Mas essas informações estão reservadas para a nossa próxima aula. Agora é aquele momento. É o momento do cafezinho, é o momento do chazinho, é a hora da reflexão sobre o que a gente estudou. E daqui a um pouquinho é só clicar na próxima aula, vocês estarão diante da continuidade. Até mais, meus amigos. Valeu. Tchau, tchau.